Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Versículo 10: estes, porém, dizem mal no que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem como animais irracionais, se corrompem. Glória a Deus. Amados irmãos, quando nós vemos o nome Judas na Bíblia, nós meio que nos chocamos com este nome, porque todas as vezes que nós vemos o nome Judas, nós associamos Judas Iscariotes, nós associamos o nome Judas ao traidor, nós associamos o nome Judas àquele que traiu o mestre. Mas nós precisamos saber, meus irmãos, que o nome Judas, na época de Jesus, historiadores dizem que era um nome muito comum. Era muito comum. No entanto, nós vemos, tem o Judas da Epístola e tem o Judas Iscariotes, e outro Judas também aparece. Só que depois que Judas ele trai Jesus, já não é um nome tão comum assim. Mas este Judas aqui, é bom que os irmãos saibam que não era o Judas Iscariotes. Esse Judas é irmão de Tiago, e tudo indica que esses dois apóstolos eram irmãos de Jesus. Porque no começo do ministério de Jesus, claro, os seus irmãos o desprezaram. Mas depois nós vemos, meus irmãos, que estes homens foram homens que verdadeiramente entregaram a sua vida a Cristo para fazer a obra do Senhor. Mas Judas, ele aqui, meus irmãos, ele apenas traz um capítulo, e algumas coisas que estão neste capítulo aqui, meus irmãos, nós vamos ver na epístola de Tiago, nós vamos ver, meus irmãos, nas cartas de Pedro, e também alguns associam algumas coisas que acontecem nessa epístola até de um livro apócrifo chamado Enoque. É um livro ao qual contém um capítulo, mas é um capítulo que trata sobre vários e vários assuntos. É claro que não dá para tratar de todos os assuntos aqui nessa noite, mas eu queria, meus irmãos, o Espírito Santo de Deus me direcionou a nós tratarmos de um assunto. Versículo 9 e versículo 10. Porque nós vemos aqui que aparece uma figura icônica, uma figura que aparece no Antigo Testamento e agora aparece aqui no Novo Testamento, o seu nome sendo mencionado no Novo Testamento. Mas essa atuação que aparece no Novo Testamento aconteceu no Antigo Testamento. As suas duas atuações aconteceram no Antigo Testamento, que é o arcanjo Miguel. Ele aparece quando Moisés morre, e ele aparece também quando o anjo Gabriel, que vai trazer a resposta a Daniel, naquele momento ele diz que o príncipe da Pérsia o ali ficou impedindo, e o arcanjo Miguel veio e abriu o caminho para que o anjo Gabriel trouxesse a resposta a Daniel. O arcanjo Miguel, meus irmãos, para nós pentecostais, a nossa linha teológica doutrinária, não crê que o arcanjo Miguel seja Jesus. Aqui não dá para explicar hoje, nesse culto, nessa mensagem, mas é importante nós mencionarmos que o arcanjo Miguel estava disputando o corpo de Moisés com o diabo, e a Bíblia vai mencionar que era o diabo, era o próprio inimigo, era o chefe dos chefes, meus irmãos, era o maioral, era o Lúcifer, que foi expulso dos céus. É aquele que com a sua perspicácia e da forma que ele conseguiu convencer uma terça da parte dos anjos, que foram todos lançados no abismo. É ele mesmo aqui. É ele mesmo. E veja aqui que ele está disputando o corpo de Moisés, mas muitos perguntam, por que há essa disputa pelo corpo de Moisés? É muito simples. Tem várias questões que nós poderíamos mencionar, mas ficaríamos com apenas uma: para que o corpo de Moisés não virasse uma idolatria no meio do povo hebreu.
para que não fosse canonizado, e Moisés viraria uma pessoa, viraria um homem que fosse adorado. Então, claro, tem outras questões acerca disso, mas veja que há uma disputa aqui. E é claro que alguns vão dizer que Moisés morreu, outros vão dizer que Moisés não morreu, porque Moisés apareceu no Monte da Transfiguração, e Elias, que também não morreu, apareceu no Monte da Transfiguração. Mas a Bíblia não vai dizer que Moisés ressuscitou, meus irmãos, apenas apareceu no Monte da Transfiguração. Mas é interessante nós vermos a forma, e aqui, meus irmãos, eu queria falar com os irmãos, a forma que o arcanjo Miguel, ele está se dirigindo a Satanás, ao diabo. A forma que o arcanjo Miguel se dirige ao inimigo das nossas almas. A forma que o arcanjo Miguel está ali falando com o inimigo. Ele não conversa com o inimigo. Ele não brinca com o inimigo. Ele não usurpa o inimigo. Ele não ofende o inimigo. E como ele não tem poder, ele vai dizer: o Senhor te repreenda, porque o arcanjo Miguel não pronunciou nenhuma palavra de juízo sobre o inimigo, ou para o inimigo. Alguém vai dizer, mas também estava no Antigo Testamento, estamos no Novo. Leia a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, e você vai ver: nenhum profeta, nenhum patriarca, nenhum apóstolo, ninguém vai, meus irmãos, ofender o inimigo e os demônios. Você não vai ver na Bíblia nenhum homem de Deus ofendendo o inimigo e os seus demônios e os seus súditos. Você não vai ver nenhum, meus irmãos, nenhum homem de Deus na Bíblia usurpando o inimigo, subestimando o inimigo. Você não vai ver na Bíblia nenhum homem de Deus, nem Enoque, nem Elias, nem Eliseu, nem Jeremias, nem Isaías, nem Daniel, nem Ezequiel, nenhum dos reis, nem Moisés, ninguém, nem os apóstolos. Até mesmo Jesus, meus irmãos, ele repreende o inimigo. Ele só tem um diálogo com o inimigo ali, naquele momento que ele está no deserto, o inimigo vem tentá-lo através da palavra, e pela palavra ele o repreende. Porque, meus irmãos, mesmo que o inimigo, o seu destino seja traçado, mesmo que haja um juízo sobre ele, mesmo que nós saibamos desse juízo, mesmo que nós lemos sobre esse juízo, não cabe a nós, quando nós mencionarmos esse juízo, estarmos ofendendo o nosso inimigo com o juízo que Deus tem para ele. Aí você vai dizer, meu Deus, irmão, então nós temos que temer ao diabo, nós temos que ter medo do inimigo. Não é isso. A questão aqui não é essa. Então quer dizer então que o inimigo tem a mesma proporção de força que Jesus, então nós temos... Não é isso. Porque o inimigo das nossas almas, ele tem poder, é limitado, mas ele tem. Porque o que foi tirado do inimigo quando ele foi expulso do céu, não foi o seu poder, mas a sua formosura, não se esqueça disso. A sua formosura foi tirada dele, mas o seu poder, a sua perspicácia não foi tirada. O seu poder de convencimento não foi tirado. A sua inteligência, se assim nós podemos dizer, não foi tirado. Não foi tirado. A sua formosura sim, mas o seu poder não. Então veja aqui, meus irmãos, que em nenhum momento aqui o Miguel ele distrata o inimigo. Em nenhum momento aqui nós vemos o arcanjo Miguel ele pronunciando palavras de juízo, mesmo que o juízo do nosso inimigo está traçado. Em nenhum momento aqui nós vamos ver, meus irmãos, ele ofendendo o inimigo.
Em nenhum momento aqui nós vamos ver ele dando risada do inimigo. Em nenhum momento aqui nós vamos ver, meus irmãos, ele caçoando do inimigo. Em nenhum momento aqui nós vamos ver ele inventando apelidos para o inimigo. Em nenhum momento aqui, meus irmãos, nós vamos ver o desrespeito do arcanjo Miguel para com o diabo. E você pode ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, leia versículo por versículo, faça uma exegese bíblica, faça uma hermenêutica, que você vai ver que em nenhum momento na Bíblia Sagrada, você vai ver alguns dos homens de Deus, meus irmãos, ofendendo o inimigo. Em nenhum momento na Bíblia. Em nenhum momento na Bíblia, meus irmãos, vamos ver eles inventando apelidos para o inimigo. Eles podem fazer uma comparação, mas não uma ofensa, não uma usurpação, não caçoando, não brincando, não subestimando o inimigo. Por quê? Porque ele sabe quem é o diabo. Aleluia. Porque ele sabe quem é Satanás. Ele sabe quem são os demônios. Ele tem respeito pelo inimigo. Não é porque ele é menor que o diabo, não, meus irmãos. Mas o arcanjo Miguel tem respeito? Tem. Nós vemos o tratamento. Pelo tratamento que ele tem naquele diálogo, com a conversa com o inimigo, nós vamos ver, meus irmãos, ali o tipo de respeito que ele tem para com o inimigo. E aqui, meus irmãos, nós vemos que com o inimigo nós não podemos brincar, nós não podemos dialogar, nós não podemos fazer, nós temos que repreender, e não pelo nosso nome, pelo nome de Jesus. Porque aqui o arcanjo Miguel, ele não repreende ao inimigo pelo seu nome, ele diz que o Senhor te repreenda. Que o Senhor te repreenda. Era o arcanjo Miguel falando. O arcanjo Miguel. Repito, o arcanjo Miguel. O arcanjo Miguel falando. E aqui nós vemos, meus irmãos, no versículo 10: estes, porém, dizem mal do que não sabem. Porque hoje, meus irmãos, nós vemos muitos de nós, meros mortais, carnais, sujeitos às paixões carnais, seres tendenciosos, pecadores, falhos. Meus irmãos, somos seres mesquinhos, medíocres. Estamos aqui usurpando o inimigo. Estamos criando, meus irmãos, muitas das vezes algumas frases fortes contra o inimigo das nossas almas. Estamos desrespeitando o nosso inimigo. Em nenhuma guerra você desrespeita o seu inimigo. Um exército desrespeita o seu oponente. Mas nós vemos nos dias de hoje muitos brincando, muitos criando logotipos acerca do inimigo, muitos criando, meus irmãos, jargões acerca dos demônios, porque o inimigo das nossas almas está ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar, e ele não nos traga, não é porque nós somos melhores, não, porque Jesus está ao nosso redor. Porque se não fossem os anjos de Deus, os Jesus ao nosso redor, ele meus irmãos, nos pegaria e ia fazer estrilhaço de nós. Ele acabaria com a nossa vida. Se você for em qualquer lugar onde existe animais ferozes, chega no zoológico, seja no safari, a recomendação é: não chegue perto, não provoque, mesmo que o animal feroz seja um leão e seja do outro lado da cerca, não provoque o animal. E muitos de nós estamos, meus irmãos, criando para nós, achando que nós somos o quê?
sendo que o próprio arcanjo Miguel não usou palavras, não usou dizer palavras de juízo contra o inimigo, que será de mim. Esse jargão está debaixo do meu pé. O inimigo está a serpente, quem vai pisar na serpente é a igreja cuja cabeça é Jesus. Não somos nós, é Jesus. É o filho da mulher, meus irmãos, que vai pisar na cabeça da serpente, que é Jesus. Não somos nós. Porque, meus irmãos, em Efésios 6 vai dizer que nós temos que estar, meus irmãos, com a armadura de Deus, nos proteger do inimigo. Não é para ter pavor do inimigo, mas é para temê-lo, é ter respeito dele. Porque ele é astuto, ele é perspicaz, ele engana. E uma das formas que ele tem enganado muitos de nós, meus irmãos, é nós acharmos que somos maior do que ele. É nós acharmos que somos melhores do que ele. É se acharmos, meus irmãos, que nós podemos pegar no chifre dele e arrastar. O inimigo vai estar com a cara no chão, porque a igreja venceu. Misericórdia! É para a igreja levantar, oh nossa, esse pregador, que isso? Isso é antibíblico. O que nos guarda do nosso inimigo é a presença de Deus na nossa vida, é a presença de Jesus na nossa vida, é o sangue do Cordeiro que nos livra de todo o pecado, que nos perdoa de todo o pecado, que nos limpa de todo o pecado, é que nos dá a oportunidade de inimigo das nossas almas não nos acusar dos nossos pecados. Aleluia. É Jesus, não somos nós. Muitos acham que tem uma unção que pega o inimigo, que o inimigo vai pegar, que eu vou pegar no chifre dele, que eu vou dar um chute na cara dele. Misericórdia, meus irmãos. Misericórdia. Porque Judas está escrevendo que muitos falam daquilo que não sabem, daquilo que não conhecem. Se nós não conhecemos, é melhor a gente fechar a boca, porque o arcanjo Miguel, conhecendo ele, não disse nada, ele apenas disse que o Senhor te repreenda. O nosso inimigo, não podemos subestimar a astúcia, não podemos subestimar o nosso inimigo, não podemos subestimar os seus demônios, não podemos subestimar os seus ardis, não podemos subestimá-lo. E uma das formas que ele mais faz, meus irmãos, conosco, é nós acharmos que somos alguma coisa, é nós acharmos que ele está debaixo do nosso pé, carnalmente falando, é nós acharmos, meus irmãos, que nós podemos pegar no chifre dele e arrastar com a cara no chão, dar uma bicuda na cara do diabo. O diabo vai cair com a cara no pó, porque o inimigo isso, o inimigo aquilo. Não é assim que funciona o mundo espiritual. A Bíblia não nos dá respaldo para nós tratarmos o inimigo das nossas almas dessa forma. A Bíblia não nos dá, meus irmãos, o ensinamento para nós falarmos com o inimigo desse jeito, não nos dá autoridade para fazermos dessa forma. O que a Bíblia manda nós fazemos, meus irmãos, se o inimigo, se alguém se manifestar na igreja, nós temos que repreender pelo nome do Senhor. Não é fazer nenhuma entrevista, não é fazer nenhuma indagação, não é perguntar de onde veio e para onde vai. Isso não é problema nosso. Jesus perguntou para aquele demônio que estava lá em Gadara, que estava possuído, aquele homem de Gadara, e aquele demônio disse: nós somos uma legião. Jesus não estava ali, meus irmãos, fazendo uma entrevista, Jesus estava apenas dando um exemplo, para as pessoas saberem que um corpo pode habitar uma legião de demônios. O que era uma legião de demônios? Ali na linguagem romana, eram 6.000 soldados, ou seja, então ali tinha 6.000 demônios que atuavam na vida daquele homem. Não é que 6.000 demônios, meus irmãos, possuíam a alma daquele homem, possuíam o corpo daquele homem de uma vez. É que entrava um, saía o outro, e cada um atuava numa área da vida daquele homem. E muitos de nós, meus irmãos, estamos vendo aí até pessoas sendo pagas pelas outras, por igrejas, para poder simular que está endemoniado na igreja. E o pastor faz, desculpa a expressão, aquela palhaçada em cima do púlpito, ou debaixo do altar, embaixo na nave da igreja.
A pessoa está simulando que está endemoniada, não está endemoniada coisa nenhuma. Porque já foi mais do que comprovado, pessoas que recebem. E até um advogado, meus irmãos, estava na internet falando, olha, causa trabalhista, ele foi tratar dessa causa trabalhista, a pessoa disse, olha, eu que às sextas-feiras vou numa igreja e recebo um valor para poder interpretar que eu estou endemoniada, eu posso requerer alguma coisa a mais por estar ali? Que tempo é esse que nós estamos vivendo? Qual foi os pais da igreja que nós vemos brincando com o inimigo? Qual foi os heróis da fé que nós vemos, meus irmãos, que brincou com o inimigo? Nem Lutero, nem John Wesley, nem ninguém brincou com o inimigo. John Bunyan, David Bennett. Nós não vemos brincando com o inimigo. Agora é uma geração que brinca com o diabo, brinca com o inimigo, porque não sabem. E naquilo que naturalmente conhecem como animais irracionais se corrompem. Animais irracionais, a Bíblia trata pessoas que não sabem o que dizem sobre o mundo espiritual, sobre animais irracionais, não sabem o que está falando, não sabem. E tem muitos ministros da igreja, muitos pastores, que ouvem isso de alguém, de um líder, de um pastor, seja lá o que for, e reproduz isso sem saber o que significa, sem saber do que se trata, sem saber o que quer dizer. Você, meu irmão, minha irmã, não faça isso, não subestime o seu inimigo. O sangue de Jesus, a presença de Deus é maior do que o poder do inimigo. Nosso Deus tem mais, o nosso Deus, o poder do nosso Deus é infinito, o do nosso inimigo é limitado, mas mesmo assim o nosso Deus não nos dá respaldo para nós brincarmos com o nosso inimigo, não nos dá. Porque da mesma forma, meus irmãos, que Deus deu aqui, que Miguel tinha a autoridade de clamar ao nome do Senhor, dizer que o Senhor te repreenda, é a mesma coisa que nós temos que fazer. Senhor, que o Senhor repreenda o inimigo das nossas almas, que seja o sangue de Jesus, que seja a presença de Deus que repreende o inimigo das nossas almas. Agora hoje nós vemos, meus irmãos, esses jargões, o inimigo, ele não está preocupado com isso, porque a cara dele não está no chão, ele tem já o seu juízo, e nós temos que saber que o inimigo das nossas almas, ele tem um juízo, mas ainda ele não sofreu o juízo, ele continua atuando e atuante, ele continua atuando daqueles que deixam brecha nas suas vidas, para que os seus demônios, os seus súditos atuem. Nós achamos que o inimigo está preso. Meus irmãos, mesmo que tivesse, ele tem uma legião, uma terça parte dos anjos que ele arrebatou, estão trabalhando, eles não estão presos. Existem demônios que estão presos. Até quando Deus vai falar sobre o Bemote, sobre o Leviatã no livro de Jó, ele vai dizer que são seres que não são domináveis. Só Deus pode dominá-los. Então que nessa noite nós possamos entender e saber que nós não podemos brincar com o inimigo, nós não podemos pronunciar palavras de juízo contra o inimigo, mas o juízo dele já está traçado. Sim, está traçado como forma de entendimento de nós sabermos que o mal um dia terá fim. E não inventar apelidos, é o cão, é o capeta, é isso, e fica pronunciando, e fica falando, e fica colocando que é isso, que é o capiroto, que é um monte de coisas. Para quê? É o diabo e Satanás, aquele que faz o mal, aquele que é o acusador. Para que isso? O que o inimigo, meus irmãos, mais gosta é de estar ali de uma forma que ninguém o perceba, de uma forma que ninguém o veja. Ele gosta de passar desapercebido. Ele gosta que as pessoas não acreditam que ele tem poder, que ele tem influência.
Ele gosta que as pessoas pensem, meus irmãos, que ele não existe, que é apenas um folclore. Mas muitos de nós crentes pentecostais, que dizemos que somos cheios do poder de Deus, cheios da unção, cheios da graça, nós estamos subestimando o nosso inimigo. Nós estamos subestimando o diabo, meus irmãos. Com o inimigo não se brinca. Não há como, meus irmãos, nós ficarmos ali, meus irmãos, xingando. Não há como. Porque senão o sangue de Jesus na nossa vida, ele arrebenta conosco, nos leva para o inferno. É isso que ele faz. Porque ele vem para matar, roubar e destruir. Essa é a essência que ele faz, que ele atua. É através dessa essência que ele e os seus demônios atuam. Um ser que já viveu todas as eras, que já viveu no céu, que já está no inferno, que vive, meus irmãos, todas as gerações, que já passou por essa terra, sabe que cada personagem bíblico que já houve nessa terra, que já estudou todos os comportamentos do ser humano, nós vamos, meus irmãos, brincar com ele, que já estudou todos os comportamentos do ser humano, nós vamos brincar com ele? Nós estamos cercados pela presença de Deus, mas a palavra de Deus não nos dá o direito de brincar com o nosso inimigo, não nos dá o direito de insultar o nosso inimigo, não nos dá o direito de inventar jargões contra o nosso inimigo. Por isso que nós vemos, meus irmãos, como está a nossa vida hoje no meio cristão. Por isso que nós vemos, meus irmãos, o Evangelho, que as boas novas, não é desacreditável, não está desacreditado, mas sim muitos homens que se dizem de Deus estão perdendo crédito. O cristianismo pregado por homens está caindo no descrédito, porque muitos de nós estamos brincando de sermos deuses, de sermos maiorais. Estamos brincando com o inimigo das nossas almas. Porque, meus irmãos, Deus fala com Jó que o Leviatã e o Behemote é indomável. Não existe ser que possa dominá-los. Só Deus. E nós muitas das vezes queremos dominar o nosso inimigo. Queremos agir de uma forma que a gente domine ele, que engane ele. Você não consegue enganar o seu inimigo. Esqueça isso. Ah, mas o inimigo não sabe o que eu estou pensando. Ah, o meu inimigo não sabe o que tem no meu coração. Ele realmente não sabe, porque ele não é onisciente. Mas ele é tão inteligente que quando ele joga pensamentos na nossa mente, a nossa afeição e alguns comportamentos, meus irmãos, corporais que nós fizemos, ele sabe se nós estamos pensando, ele sabe se nós estamos alimentando o pensamento que ele jogou na nossa mente. Se existem técnicas de psicólogos e psiquiatras que conseguem, meus irmãos, saber o que a pessoa está pensando, imagine o inimigo das nossas almas. Se existem técnicas que hoje as pessoas fazem, meus irmãos, seres normais que fazem com os outros, que apenas viveu num momento dessa terra, consegue identificar se uma pessoa está mentindo, consegue identificar o que a pessoa muitas vezes está pensando, o que dirá o inimigo das nossas almas. Eu não estou aqui enaltecendo, meus irmãos, o inimigo das nossas almas, eu não estou aqui enaltecendo o seu poder, dizendo que ele é maior que Jesus, não é isso, porque o poder de Jesus é maior. Deus é infinito, o nosso inimigo é infinito, mas o nosso Deus é infinito, aleluia. Mas é para nós pensarmos, meus irmãos, e nos conscientizarmos que o nosso inimigo, ele é astuto, ele é perspicaz, ele é inteligente. Ele não é esse ser como muitos dos púlpitos estão dizendo. Ele só sai através do poder de Deus.
ele só sai através da unção de Deus. Nós só somos libertos através do sangue de Jesus. Aleluia. E não nos dá o direito de brincar com o nosso inimigo. E não nos dá o direito de ficar flertando com o nosso inimigo. Porque saiba nessa noite que nós não somos nada se não for Jesus na nossa vida. Nós precisamos de Jesus. Então, por favor, pare de reproduzir essas bobagens que se falam em cima do púlpito acerca do inimigo. Não acredite nessas coisas. O inimigo, ele pode, o seu juízo já está traçado, já está sim. Mas ainda não chegou o dia dele, ele está atuando e atuante. Não se deixe levar, meus irmãos, por essas conversas que vai pegar o diabo, e vai pegar o chifre, e vai pegar o inimigo. Eu quero malhar dos demônios aqui, porque é a unção de Deus na minha vida. Não é assim que funciona o mundo espiritual. Não é assim. Toda guerra tem que existir respeito pelo seu oponente. E às vezes o seu oponente tem a mesma força, e mesmo que ele for inferior a outro exército, ele precisa, aquele exército mais forte precisa ter respeito sobre o exército menor. Porque já houve vezes, meus irmãos, nas eras, nas histórias, que o exército maior vinha com mais soldados, e aí o que acontecia? E aí o exército maior perdia para o exército menor. Uma batalha forte que tem em Portugal é a Batalha da Jubarrota, quando os espanhóis contrataram os outros homens, os muçulmanos, para invadir de uma vez por todas Portugal e tomar Portugal. E tinha um homem valente ali que começou a juntar alguns outros homens, e aí, meus irmãos, com poucos homens, Portugal conseguiu espantar os espanhóis junto com aqueles que os contrataram. Porque os espanhóis menosprezaram o seu oponente. Nós vemos batalhas na Bíblia, meus irmãos. Gideão, com 300 homens, matou os midianitas. Talvez se aquele exército de 300 homens chegasse ali, é claro que aqueles homens, os midianitas, os desprezariam. Mas para não dar a glória para o exército, Deus colocou apenas 300 homens para vencer a guerra, para que o homem possa saber que o poder vem de Deus, a unção vem de Deus, a provisão vem de Deus, a vitória vem de Deus e não é nossa. Mesmo que você e eu, nós oremos, nós busquemos, nós jejuemos, mesmo assim o mérito não é nosso, é de Deus, é do Espírito Santo, que nos auxiliou, que nos direcionou para nós orarmos, que direcionou, meus irmãos, para nós jejuarmos, que nos direcionou para nós buscarmos a Deus através da sua palavra, e nos direcionou para fugir da aparência do mal, porque a Bíblia diz para nós resistirmos o diabo, e ele vai fugir de nós, é resistir. Não é usurpar, não é subestimar, não é flertar com o inimigo, mas é resistir, é resistir. Então nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, você que está me ouvindo aqui na igreja, você que está me ouvindo nessa rede social, você que está me ouvindo nesse vídeo que também vai para a rede social, não se iluda, achando que o nosso inimigo é fraco e desprezível. Ele não é. Ele é inteligente, ele é astuto, ele é perspicaz. Que nós vigiemos. Não é para ter pavor do inimigo, não, meus irmãos. Não é para ter pavor, não é para ter medo. Mas ele é o nosso oponente. Então nós temos que ter respeito por ele, porque ele é poderoso. O sangue de Jesus é o maior, o poder de Deus é o maior, a presença de Deus, meus irmãos, está ao nosso redor, nos guardando com os seus anjos.
e o nosso inimigo está ao nosso redor. Ou seja, mesmo ele estando ao nosso redor, nós não podemos atiçá-lo. Nós temos que nos concentrar em Jesus, para que Jesus nos ajude, para que Jesus venha nos livrar e nos libertar, sim. Mas não brincar com o inimigo, com o diabo, com os seus demônios, mesmo que seja a escala mais inferior de demônio. Não se brinca com o inimigo, não se brinca com o diabo, não se brinca com os seus demônios, que nós sabemos que nós há uma hierarquia no inferno, assim como há no céu, há uma hierarquia no inferno. Porque a Bíblia vai dizer os maiorais dos demônios. A Bíblia nos direciona a pensar, meus irmãos, e a entender que existem demônios que estão presos. Mas tem muitos demônios que estão soltos, agindo. Não, meus irmãos, não ignore aquilo que o inimigo das nossas almas ele é neste mundo, como ele atua. Não ignoremos. Não ignoremos, meus irmãos, que nós temos brecha na nossa vida, ele acaba conosco. Não ignoremos quando nós vamos brecha na nossa casa, ele destrói a nossa família. Aqui o inimigo não entra, aqui o inimigo isso, aqui o inimigo aquilo. Nós já aprendemos que lá, meus irmãos, quando o povo de Israel saiu do Egito, quando estava saindo do Egito, eles colocaram sangue nas vergas das portas, para que nos umbrais e nas vergas das portas, para que o anjo da morte não entrasse, mas era através do sangue que simbolizava o sangue de Jesus. Jesus é maior, Jesus é todo poderoso, nosso Deus é todo poderoso, Ele tem todo o poder. Mas o Senhor nosso Deus não nos dá essa liberdade de ofender o nosso inimigo, de usurpar o nosso inimigo, de flertar com o nosso inimigo, de subestimar o nosso inimigo, porque ele engana. Ele é enganador desde o princípio. Se ele enganou a terça parte dos anjos, o que será de mim e de você, se não for o sangue de Jesus na nossa vida? Que Deus nos ajude, que Deus nos guarde, que nós possamos entender que nós não temos que ter pavor do nosso inimigo, nós temos que olhar para Jesus, para Deus, para o nosso Senhor, e clamar que o Senhor Jesus nos livre do nosso inimigo. E quando nós nos depararmos com Ele, nós clamarmos o sangue de Jesus e dizer que o Senhor te repreenda. E também não ficarmos, irmãos, reproduzindo jargões, falando acerca do nosso inimigo, querendo menosprezá-lo, querendo diminuí-lo, porque é isso que Ele gosta. Mas o sangue de Jesus, o poder de Deus é que nos guarda, é que nos livra. Que Deus nos ajude, amém?